Sejam todos bem-vindos à Pesquisa OVNI. Fala galera, tudo bom? Muito tempo sem postar um caso. Vou trazer para vocês novamente um caso mineiro, né? Que eu estava focando muito nos casos mineiros no início, dei uma desviada para falar de alguns assuntos que também permeiam esse mundo de mistério, né? De ufologia, falei da série do Fringe, com a participação do PH Carvalho. Agora eu voltei para um caso da nossa terrinha aqui, que foi um caso que aconteceu em 1977 e chama caso Joaquim Murtinho, devido ao nome da cidade que ocorreu no interior de Minas. Então bora lá que eu vou trazer mais um caso bem interessante para vocês. Não sei se vocês já conheciam, mas para quem não conhece fica aí uma novidade, beleza? Bora lá! Então, na tarde de 2 de novembro de 1977, um jovem que, por ser menor, né, ele tinha 16 anos na época, o relato não tem o nome dele por completo, só tem as iniciais LCJA, encontrava-se sozinho na casa de sua tia, né, na cidade de Joaquim Murtinho. Na verdade, atualmente, se você jogar no Google essa cidade, você não encontra. Você encontra a cidade de Carangola, que fica no interior de Minas Gerais, próximo de Barbacena. A rua que esse jovem morava chamava Rua Dom Oscar de Oliveira. E essa rua tem na cidade de Carangola e não na cidade de Joaquim Murtinho. Pelo que eu pesquisei e entendi, essa cidade de Joaquim não era uma cidade, devia ser um povoado ou um distrito. E com a emancipação da cidade de Carangola e o crescimento geográfico da cidade, ela absorveu essa localidade, digamos assim, de Joaquim Murtinho. Então fica essa curiosidade já, logo de início no caso, que a cidade, se você pesquisar por ela, você não encontra mais, mas encontra Carangola em Minas. Então, o nosso jovem de 16 anos, ele assistia um filme de Bang Bang, que era muito comum passar na televisão naquela época, e ele estava fechado em casa, com as portas e janelas fechadas, assistindo um filme na sala. E de repente, esse jovem percebeu um breve ruído de vento, né, e de passos dentro de casa. Em seguida, ele observou, surpreso, um aparelho estranho entrando pela sala através da porta da cozinha. Esse equipamento estranho entrou voando em silêncio, né, e chegou próximo da televisão, e imediatamente a tomada, que estava conectada na parede, evidentemente, a televisão estava passando o filme, a tomada se destacou da parede, como se tivesse uma mão invisível puxado a tomada, né, desligado essa tomada da parede. E a tomada desceu levemente e foi colocada sobre a mesa, desligando assim a TV. Esse aparelho voador, ele tinha o formato do planeta Saturno, que é aquele círculo, né, central e o anel ao redor dele, no entorno dele. E esse círculo, ele era uma bola luminosa, azulada, e o anel no entorno era dourado. Então, visualmente, devia ser uma visão bem bonita, né, de se ver. Um azul iluminado com um dourado no entorno. Esse Saturno, como vamos chamar esse objeto, né, não identificado, ele tinha quase um metro de diâmetro, e ele saiu da sala, voou, né, planando ali sobre a cozinha, e depois foi para um outro cômodo que era um quarto. Ficou flutuando ali cerca de 1 metro do solo, perto da porta da cozinha que estava a porta para fora da casa, que estava aberta ali misteriosamente, né, já que o adolescente estava em casa com a casa toda fechada. Enquanto o nosso protagonista já estava de pé, né, saiu do sofá nesse momento, estava de pé na sala, observando o aparelho seguir pela casa, surgiu do seu lado esquerdo, a partir do nada, né, surgiu ali, brotou, digamos assim, do lado dele, um homem com mais de 2 metros de altura. Então, o nosso adolescente, né, ficou
espantado com aquela situação. O homem e o nosso adolescente viu o homem fazer um gesto com o braço direito, e em seguida uma estranha luminosidade mudou todo o interior da casa, né? Que a gente chama isso de transfiguração, quando tem uma mudança do ambiente ao seu redor, como se fosse um holograma, né? Uma imagem holográfica ali que se instalasse. Logo depois, esse estranho ser de 2 metros ficou invisível. O nosso protagonista não conseguiu ver ele mais. Então, o protagonista chegou perto do nosso Saturno, né, vamos chamar assim, que estava girando agora no quintal da casa. Ele saiu pela porta da cozinha e ficou girando no quintal. Enquanto estava observando, 3 pessoas estranhas se aproximavam pela direita do nosso protagonista. O, dos 3 seres, né, o mais alto era justamente o homem que apareceu para ele na sala, que agora ele vinha acompanhado de uma mulher e uma criança. E os 3 se comunicaram com o nosso protagonista, falando bem calmamente, chamando ele pelo nome, né? E pedindo para ele ter calma naquele momento, né? Que nenhum mal seria feito. Só que essa comunicação foi feita telepaticamente, não foi utilizada fala nesse caso. Então os 3 estranhos cercaram o nosso protagonista pelos lados e cada um pegou ele pelo braço e colocaram ele de volta para dentro da casa. Segundo o protagonista, nesse momento ele se sentiu muito leve, praticamente flutuando. Então, os 4 se dirigiram à sala, onde os 3 visitantes estranhos sentaram no sofá, como se estivesse experimentando o assento, sentindo a textura, sentindo o conforto. E enquanto isso acontecia, nosso protagonista observava, viu que os seres foram explorando a casa, como se estivessem conhecendo a casa. E foram para o quarto de dormir. Né? Ali o homem e o menino se aproximaram suas mãos do armário, né? Como se estendessem a mão para frente do armário e essas portas se abriram, sem que eles tocassem nas portas. Então eles estavam vendo como era um guarda-roupa por dentro, só que sem abrir as portas através das maçanetas, né? Só estenderam as mãos e essas portas se abriram. Enquanto os dois ficavam como se vistoriando o interior do armário, a mulher se sentou na beirada da cama e depois suspendeu suas pernas e deitou, como se estivesse experimentando o colchão. Então logo os 3 saíram dali e foram novamente para a área externa da casa, para o quintal da casa. O nosso protagonista descreve essas 3 pessoas sendo um homem com mais de 2 metros de altura, era forte e trazia um capacete com um visor transparente sobre a cabeça, e cujo o topo tinha 2 antenas metálicas. A mulher e o menino não usavam capacete e tinham um tamanho normal, assim como uma aparência comum também. A pele era clara, os cabelos escorridos e escuros. Já o homem tinha a pele pálida, amarelada e os olhos azuis, sobrancelhas recurvadas para cima, sendo a boca, o nariz e as orelhas de aspecto comum. Sobre o queixo, um pequeno cavanhaque preto, enquanto os cabelos não eram visíveis devido ao capacete metálico. O vestuário dos 3 era idêntico, um tipo de macacão justo, com saliências no lugar dos bolsos, portavam luvas e botas, sendo todas as peças de cor esverdeada. Nos cintos que eles utilizavam eram cintos largos e tinha uma fileira, uma sequência de botões negros. Do cinto do homem pendia um tubo de cor cinza metálica com um bico preto. Quem já escutou, quem já leu casos de ufologia, sabe que quando eles pegam esse tubo, deu ruim. Ele geralmente paralisa a testemunha para ser abduzida. Então, no caso desse cinto estar, desse tubo estar preso no cinto, é uma boa situação para o nosso protagonista, digamos assim. Tão logo quanto voltou ao quintal, nosso protagonista observou uma gigantesca escada que, através do declive do terreno, levava até uma grande porta envidraçada de um aparelho que estava pousado no solo.
De novo, ele foi segurado pelos braços e se viu descendo a escada, como que flutuando juntamente com com os três companheiros. Já colocado diante o aparelho, cujo o tamanho do aparelho era comparável ao tamanho de uma casa, nosso protagonista reparou que, através da abertura transparente, né, que parecia ser um tipo de vidro ali, o interior da nave era completamente iluminado e tinha vários tripulantes manipulando diversos instrumentos, segundo ele, que eram coisas estranhas e complicadas. Sempre sendo seguro pelos braços, o nosso protagonista foi levado a escada acima, da mesma forma que ele desceu, deslizando. Eles não andavam pela escada, eles flutuavam por ela. E após chegarem ao topo do aparelho, já próximo da casa, os três estranhos deixaram o LC de 16 anos de lado e se afastaram para conversar entre eles numa língua estranha. Nesse momento, uma vizinha, desejando devolver um ferro de passar roupa à tia do protagonista, chamou em voz alta pelo portão sem saber que ela não estava. Aquela típica chamada de interior de Minas, sabe? Ô, fulano, chega no portão e grita o nome do dono da casa, né? No mesmo instante, o movimento de um quarto indivíduo estranho chama a atenção do LC. E esse indivíduo em tudo se semelha ao que acompanhava o LC, né? O de 2 metros. Ele portava uma arma de cor amarela e achava-se e ficou em posição como se de ataque, escondido na lateral da casa, onde ele fez um gesto com a mão, né? Chamando, como se estivesse chamando a atenção para essa vizinha que estava gritando. Imediatamente, os três estranhos desapareceram. Ao lado do LC, ele se movimentou e foi para a frente da casa para receber o ferro de passar roupa que estava na mão da vizinha. Então, ele observou que os seus acompanhantes se tornaram invisíveis e o aparelho voador, né, tipo o Saturno lá, que a gente comentou, ele se estava como se pousado, se escondendo atrás da casa. O jovem pegou esse ferro, não comentou da situação estranha com a vizinha e voltou para o fundo do quintal. Então, o homem de dois, loucura, né? Então, ele viu novamente, né? Se tornaram visíveis os três visitantes. O homem apertou um dos botões negros do cinto. Então, nesse momento, ele saltou uma placa. Ele não deu muito detalhamento porque ele não soube explicar como que era essa placa, mas foi uma placa onde este ser de 2 metros tirou a impressão da mão direita e esquerda do protagonista. Então colocou a placa sobre a mão, é como se tivesse escaneado a imagem, né, da mão do protagonista. Depois ele fez a mesma sequência na mão oposta. Enfim, em seguida, os três estranhos, homem, mulher e o menino, se colocaram em fila e se despediram do nosso protagonista, colocando no peito dele a mão direita e comunicando sempre, né, telepaticamente: nós voltaremos, nós voltaremos. Ao desaparecerem, o protagonista voltou para dentro da casa e observou que o interior da casa todo estava normal, né? Aquela alteração de configuração que ele viu, né? Como se fosse um holograma dentro da casa, como se tudo tivesse mudado de ambiente, mudado de lugar. Isso não ficou muito claro o que ele viu nesse momento. Tinha voltado ao normal. E inclusive a televisão estava funcionando. Então foi acometido ali por uma ânsia, uma vontade muito forte de fumar, né? Então ele saiu pela porta da frente da casa e antes que ele pudesse pegar a chave que ficava pendurada numa ferradura da família que ficava na parede, era um pendurador de chave, né? Para o pessoal, pendurador de molho de chave. Ele esticou a mão para pegar essa chave. A chave saiu da ferradura e foi flutuando até a mão do protagonista, né? E ela caiu na mão dele, que estava aberta para receber a chave. Nesse momento, ele sentiu que essa mudança tinha ocorrido, né? Que ele estava munido de
alguma coisa anormal ao seu estado, né? Ele só teve trabalho de colocar a chave na porta e girar a chave para poder sair, né? Ele não precisou pegar a chave veio até ele. Já na rua, a atenção dele foi atraída para a imagem de um aparelho tipo Saturno que foi visto decolando, subindo silenciosamente através do quintal e desaparecendo no céu, né? Fazendo uma trajetória direta para o céu ali e sumindo em meio às nuvens. Nesse instante, e apenas nesse instante, é que ele sentiu um forte choque emocional, que ele ficou sem fala, ele não conseguia falar. Então, quando o aparelho e os seres se afastaram, de fato, do protagonista, que ele, é o famoso caiu em si, né? Que ele entendeu o que estava acontecendo. Que aí veio o baque, né, de adrenalina, aquele choque emocional ocorreu. Então, nesse momento, ele ficou sem fala, ele não conseguia falar. Então, em estado de choque, né? Ele estava confuso, perplexo e sem poder, sem fala. Que ele chegou na venda da vizinha para comprar o cigarro e todo mundo, inclusive, né, o dono da venda, estranhou essa atitude dele, né? Que ele estava emocionado ali, provavelmente em prantos, né? Que nesse momento você não consegue se segurar muito bem e em silêncio, né? Sem entender os gestos que o jovem fazia. Então, durante quase 2 horas depois do ocorrido, ele ficou sem voz. Ele não conseguia falar. Depois voltou ao normal e contou para a família o que tinha acontecido e a família se preparava para levar ele para algum atendimento médico, né? Para levar em algum médico para ser atendido devidamente. No decorrer de todo o incidente, os estranhos, né? Eles mantiveram contato mental, né, com o nosso protagonista. Mas ele, durante as 4 horas de entrevista com a equipe da Cicoane que trouxe esse relato a público, ele conseguia lembrar só de alguns detalhes avulsos, né? Ele não tinha a completa memória de início ao fim do que tinha ocorrido. Ele tinha fragmentos de memória. Então, uma fala, por exemplo, que ele lembrava que foi falado telepaticamente com ele, era: viemos de muito longe. Eles falam o lugar que eles chegam a citar o lugar de onde eles vieram, mas o nosso protagonista não se lembra. É, ele lembra das palavras séculos e séculos vão ocorrer, e depois ele lembrava de outro fragmento, vão ocorrer graves problemas com a sua família. Então, pouco depois do ocorrido, né, um dos irmãos do nosso protagonista se salvou por muito pouco de um acidente de caminhão que ele dirigia, que ele chegou a cair numa lagoa. Então, dias depois, um outro irmão teve um problema de saúde onde teve uma grande hemorragia. Teve a mão, né, um corte na mão na região do punho, né, devido ao vidro de uma janela que ele tinha apoiado. Então, gente, que caso esquisito, né? Que coisa estranha. Ele é um caso que ele tem. É importante a gente mudar o nosso prisma, né? De como que a gente vê o caso. Porque se a gente avaliar só o fato das, dos registros físicos, né? Que a gente pode identificar, ignorando totalmente o relato do participante, do protagonista, é um caso totalmente de, né, ele se enquadra como loucura, ficção científica, mas a gente nunca pode ignorar o relato, né? É o relato que traz validade, né, para o nosso estudo, para a nossa pesquisa. Então, foi relatado, né, fazendo um somatório, uma pegada do que foi apresentado nesse caso. Foi relatado muito além do que só o avistamento, né? Teve o pouso, teve o contato, teve a sonda em forma de Saturno que desligou os aparelhos da casa para os outros seres entrarem. Teve contato através de telepatia, né? Uma comunicação mente a mente com os seres estranhos. Caso de levitação, né? Em dois momentos, o nosso protagonista se deslocando pelo ar e do protagonista fazendo a chave levitar, né?
telecinesia, que é quando o aparelho chega perto, né, da TV e desliga a TV. Então, tivemos registro também de precognição, né, quando os estranhos anunciaram ao protagonista, né, que coisas graves ocorreriam em breve na sua família. Então, os irmãos passaram por dois acidentes quase fatais na sequência. Então, tivemos materialização e desmaterialização com o homem, né, de 2 metros de altura, aparecendo e desaparecendo do lado do nosso protagonista. A modificação do ambiente familiar, né, após o gesto do estranho, o ambiente ao redor dele se desfez, né, virou um outro ambiente, depois voltou ao normal, como se fosse um holograma ali sendo instalado. A desaparição inexplicável, a- o desaparecimento inexplicável do trio de protagonistas também, após o gesto, né, do quarto elemento lá que estava escondido, como se fosse de guarda, defendendo a nave. Então, esse caso ele me traz uma coisa muito claramente, né, que é uma das falas do ufólogo Jacques Vallée, né, onde ele é um argumento que ele traz que não é muito bem aceito pelos ufólogos eh, físicos, né, digamos assim, que só analisam evidência, prova, e não se abrem para o resto do leque que engloba o caso, né, da ufologia. Ele traz, né, uma fala, um argumento que eles, né, ele chama ele de eles, que ele enquadra esses seres, né, todo como eles, né, eles se apresentam de forma teatral, né. Então, nesse caso, eles alteraram o ambiente do protagonista para que ele passasse por aquela experiência, né. Então, uma das falas do Jacques Vallée é justamente essa, que os avistamentos são experiências físicas e sociais que eles fazem a gente passar por ela para ver a nossa reação a essa situação, como que a gente se reage, né? Tem casos de relato ufológico onde tem uma pessoa dirigindo pela cidade e ela atropela uma criança. Então ela sai do carro correndo procurando uma criança, né, que tinha sido atropelada e nesse momento ele é abduzido. Então eles fazem uma análise das nossas reações, das nossas emoções, do nosso padrão cerebral, né, quando a gente sente esse grau de culpa de ter matado alguém, de ter acidentado, gerado um acidente. Então, são, são padrões de investigação, digamos assim. E, aparentemente, esse caso ele aconteceu numa janela de 2 horas, e o nosso protagonista não lembra de quase nada, ele lembra dessas partes dessa sequência, mas esse ocorrido, ele é muito mais curto, né, o que foi narrado aqui, do que o período de 2 horas. Então temos claramente aí um missing time, né? Mais uma vez aquele caso de missing time, de tempo perdido, onde o protagonista não sabe o que aconteceu na maioria do tempo de contato, né? De abdução ali, de sequestro, e na maioria do que foi falado com ele, que ele não lembra o que foi falado com ele, a não ser uns fragmentos de frases. Mas é isso aí, galera. Uma coisa muito esquisita. O que vocês acham desse caso? Já ouviram falar? Nunca ouviram falar? Queria agradecer aos participantes, né? Quem está curtindo o podcast, quem está ouvindo. Né? Eu vou tentar trazer mais casos mineiros, assim, não muito divulgados, não muito conhecidos. Esse caso ocorrido em 2 de setembro de 77, chamado de caso Joaquim Murtim. Fica aí mais um episódio para vocês. Então, eu estou sempre aqui à disposição. Vocês me acham facilmente em todas as redes sociais. É só procurar por pesquisa OVNI. Tem TikTok, tem YouTube, tem Instagram. É só procurar que estamos lá. E em breve eu vou começar a trazer relatos também. Então, quem tiver algum relato interessante, algum avistamento, alguma situação, não precisa ser só alienígena. Questão de fantasma, experiência fora do corpo, sonho lúcido, sonho vívido, desdobramento. Eu vou começar a trazer esses casos para o nosso podcast também. Beleza? Então, gente, fiquem com Deus, se cuidem e vejo vocês muito em breve. Valeu!